Então temos aqui mais 5 imagens que eu capturei lá do nosso vídeo e que eu vou ensinar como editar aqui para que fique muito mais bonitas suas fotos. Lembrando sempre, eu vou colocar aqui a questão dos terços, terço superior, terço inferior, para que a gente tenha uma noção de como é essa questão. Vou colocar aqui, ó, se tivesse isso aqui seria o meio, tá? E aqui seria o meio da imagem. Então a gente divide mais ou menos o meio aqui, a mesma coisa, vamos colocar um pouquinho mais para cá, a mesma coisa aqui, aqui, isto, e aqui seriam os nossos terços. Bom, vou apagar essa linha e vou apagar essa linha aqui. Pronto, agora nós temos os nossos terços. O terço superior, que eu vou mostrar aqui agora, que é esse daqui, e o terço inferior, que é esse daqui. Bom, então a primeira coisa que a gente faz é simplesmente pegar e copiar essa imagem aqui e fazer com uma duplicação. Como é que eu posso fazer isso? Tem várias formas de se fazer. Uma delas é arrastar até aqui embaixo, que ela vai copiar aqui. Outra forma é o Ctrl J ou Command J, tá? Que eu acho mais fácil, tecla de atalho. Ou outra, aqui eu sempre dou um Ctrl Z, que é para voltar. Ou outra é fazer aqui, ó, Layer, Duplicate Layer, tá? Copiou. Mas enfim, vamos lá, Ctrl J, Layer 1, estamos aqui. Por que eu faço isso daqui? Primeiro, para poder proteger a imagem original. Toda e qualquer ação que eu fizer vai simplesmente ser afetada aqui e não aqui, que é a nossa imagem original. Bom, então começando aqui, o que eu vou fazer em primeiro lugar? Colocar aqui nos ajustes. Para quem tem Photoshop em português, eu vou traduzir algumas coisas, mas eu sempre indico para que todos utilizem o Photoshop em inglês, porque todo e qualquer tutorial que se preze, e são aqueles que são mais importantes e que tem maior conteúdo na internet, são todos feitos em inglês. Então é importante que a gente saiba utilizar a ferramenta utilizando o Photoshop em inglês, porque a localização e a forma como tu vai ver e vai aprendendo ao longo do tempo em inglês é muito mais fácil. Então aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar, né, essa opção das curvas. Vamos clicar aqui. Aqui é sempre bom a gente clicar para poder liberar esses avisos. Ele vai normalizar toda a imagem. E em princípio a gente pode clicar aqui em alto para ver o que acontece. Ficou muito bom. Vocês podem ver, vou colocar aqui, que aqui era a foto original e a foto automatizada. Percebam que a gente teve um ganho de contraste, teve mais definição aqui do preto, ele ficou mais escuro, o realce aqui nas áreas mais claras e ficou com uma nitidez também muito bem. Nitidez no sentido de que não é o sharpen, não é a nitidez da imagem como um todo, mas em função do contraste a gente conseguiu perceber melhor o primeiro plano, que é aqui a bonequinha, com relação ao segundo plano. Então a gente teve mais contraste e isso aumentou a nossa nitidez. Mas a gente ainda não aplicou o filtro de nitidez, né? o filtro Sharpen. Vamos aproximar aqui, vendo, para a gente não ficar utilizando essas linhas
a gente pode simplesmente sumir com elas. Elas ainda vão continuar aí na imagem, mas uma dica que eu dou é Ctrl H. Aí elas somem, né? Se a gente colocar Ctrl H novamente, elas vão retornar ao mesmo lugar, mas só para não ficar atrapalhando a nossa edição, eu prefiro fazer dessa forma. Então, aqui está a nossa Frida, né? A nossa primeira imagem já fotografada e ajustada, tudo no modo automático, por isso que é uma coisa muito simples. Quando a gente consegue capturar adequadamente, poucos ajustes serão necessários para que a gente tenha uma foto muito bem produzida. Como vocês podem ver, essa imagem foi feita no modo retrato, tá? Então a gente tem o fundo aqui desfocado, tá? Eu vou aplicar somente o filtro aqui, Sharpen. Opa, vou fazer um Ctrl Z aqui, vamos colocar aqui, Ctrl Z. Agora vamos aplicar aqui, eu sempre esqueço de colocar aqui. Temos as duas opções, Unsharp Mask e o Smart Sharpen. Eu prefiro colocar o Smart Sharpen, porque... Opa! E outra coisa, eu sempre esqueço, principalmente quando estou ministrando aula. Tem que sempre selecionar o layer. Como eu estava mostrando aqui anteriormente a questão, né, da utilização das curvas, né, então eu acabei deixando ela selecionada, mas é aqui. Vamos selecionar o layer que vai ser aplicado o filtro. Vamos lá, Sharpen, Smart Sharpen. Pronto. Aqui vamos colocar aqui total. Vamos botar aqui a nossa carinha. Eu sempre gosto de pegar a parte que tem mais detalhes. Vamos pegar bem aqui, ó. Ó, vocês podem perceber, desculpe, eu estou com uma crise de rinite, então de vez em quando aparecem uns barulhos estranhos, mas não se assustem. Quando a gente clica e fica com o mouse pressionado, vocês podem perceber, né, que ela fica com a imagem um pouco borrada, que é a imagem original. Quando solta, ela vem já com as configurações que a gente colocou aqui. Eu sempre coloco, né, a mouth 200%, uma redução de ruído de 10%, rádios entre 1 no máximo 1.3, não mais que isso. A mesma coisa aqui, isso aqui a gente está fazendo em toda a imagem. Aqui a gente pode fazer isso de uma forma mais dinâmica, ou seja, aqui a gente vai lidar com as sombras, shadows, ou as altas luzes, highlights. Eu sempre deixo um pouquinho mais de tonalidade aqui, 60%. Nas sombras, 58, 60, e diminuo um pouco aqui nas altas luzes, diminuo uns 40, para não ficar com muito, muito estranho aqui, ó. Se eu coloco muito, essa parte aqui vai dar um glow, né? Vai dar uma sensação meio estranha e pode acabar estourando. Então eu prefiro fazer dessa forma. Eu acho que está super bem, em função do que a gente já tinha. Podemos colocar até um pouquinho mais, 220 por aí. Aqui, pronto. Por quê? Qualquer coisa que ficar demais, a gente pode diminuir a opacidade aqui e também a gente consegue fazer com que a imagem não fique tão sobrecarregada, mas aqui ela está super bem, tá? Então vou mostrar aqui o antes e o depois. Então essa imagem
já está pronta. Vamos para nossa próxima imagem. Aqui eu vou mostrar a mesma coisa que eu fiz. Ctrl J. As curvas. Vamos criar aqui um alto. Não vale a pena. Ctrl Z. Vamos fazer nós aqui a nossa edição. Diminuir um pouco aqui. Aqui. Vamos só dar um contrastezinho de leve. Não vamos fazer muito. Vamos diminuir aqui. E é isso. Pronto. Imagem original. Imagem editada. Como a gente já tinha feito o filtro de nitidez, a gente aplica o mesmo e está pronto. E aqui é a nossa foto já com a edição, né? Com a inteligência artificial, que é com o fundo desfocado. Como a gente aprendeu, a gente pode fazer a mesma coisa dessa forma aqui. Mas para não estender, eu vou explicar uma forma mais fácil, né, e às vezes tão eficiente quanto a outra, para poder fazer isso daqui, né, desfocar o fundo de uma forma mais rápida. É utilizando o Quick Selection. Vamos aumentar aqui o tamanho da ferramenta. Aqui, opa, aqui. A gente clica e vai colocando aqui, ó. Tá fazendo uma seleção. Vamos aproximar. Agora a gente diminui. Muito aqui. Vai aqui. 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 Vocês podem ver que é uma ferramenta de seleção rápida. Ela não é muito eficiente em determinadas situações. Por quê? Porque a tonalidade muitas vezes fica muito próxima. Mas o que nos importa é até aqui, é essa parte aqui. Ó. Isso aqui é que nos importa. Ali tá bom. Vamos só cortar aqui. Depois a gente vai ter uma aulinha sobre como usar o Quick Selection. Tá? Mas eu só vou mostrar aqui para vocês rapidamente qual é a outra opção de se fazer um desfoque do fundo. Selecionar. Aqui ficou bem. Então, para cá. Aqui a gente pode passar assim. Aqui a mesma coisa. Gente, não, aqui não precisa se preocupar muito. Aqui. E ok. Aqui ela criou uma máscara com a imagem. A gente tem a imagem ao fundo. Aqui, vou colocar aqui, nítida. E eu vou criar agora a imagem borrada. Borrada. Vamos lá no filtro. Gaussian. Aqui. Pronto. Já ficou borrado. Vou clicar para cá. E agora a gente vai clicar aqui novamente. Criar uma outra máscara. Vamos colocar. Opa. Vamos colocar todo isso daqui para cá. Deixar nítido aqui. Selecionar a máscara. E aí a gente pega essa ferramenta. Aqui. Pronto. E vamos colocar o desfoque da nossa Frida daqui para lá. Acho que ficou pouco. Vamos colocar menos então. Aqui. E aí nós temos a nossa Frida. Vocês estão vendo, ó, aqui toda borrada e aqui já nítida. Mais ou menos parecida com o que a gente tem aqui. Só que aqui ficou toda essa parte borrada. Então vamos fazer a mesma coisa. A gente pode até apagar isso daqui, deletar, criar novamente. E aí a gente põe mais para cá. Aí.
Pronto, ficou somente essa parte. Porque o que está acontecendo? Eu estou fazendo um degradê da parte onde tem nitidez, que é a parte aqui de baixo, e vai se mesclando até a parte que não tem muita nitidez, que é a parte borrada, que é essa parte aqui de cima. Então tá aí, uma forma bem simples e fácil de se editar. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. E essas lindas Fridas fotografadas aqui foram gentilmente cedidas por Mimos da Arteira. Mais informações na descrição abaixo.